Você usa o seu encéfalo para executar cálculos complexos durante aquela sua prova difícil de matemática, com logaritmos e outras contas. Ou também para planejar algum argumento e dar uma desculpa de que não vai conseguir sair hoje. A sua medula espinhal também está trabalhando muito para você conseguir correr no parque naquele domingo ensolarado. Essas ações são, é claro, executadas pelo seu sistema nervoso. Mas você já se perguntou como esse sistema nervoso é formado enquanto ainda somos embriões dentro do útero? Fique ligado, porque hoje irei comentar os principais tópicos sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, como é a formação de suas estruturas, algumas peculiaridades e as suas aplicabilidades clínicas. Os tópicos que serão abordados nessa aula serão uma introdução básica, o que é e como ocorre o desenvolvimento do tubo neural, além de que estruturas que ele forma. O que é a crista neural, como ela é formada e de quais estruturas ela participa da formação, como ocorre o desenvolvimento da medula espinhal e do encéfalo, e finalizando então com as aplicações clínicas. Começando então pela introdução. As primeiras indicações de início de desenvolvimento do sistema nervoso se dão durante a terceira semana de vida, por volta dos 21 dias, em que há uma placa tripla de células e possuímos um formato de disco. Sua origem é do ectoderma, ou seja, nessa placa tripla de células da camada mais externa, em que há um estímulo para o desenvolvimento dessa região. O desenvolvimento do sistema nervoso só se finaliza por volta dos 30 anos, porque a mielinização dos axônios dos neurônios, principalmente do lobo frontal, só são mielinizados aproximadamente a partir dos 20 anos de idade. Falando agora do desenvolvimento do tubo neural, que é a principal estrutura embriológica responsável por formar praticamente todo o sistema nervoso central. Esse processo todo é denominado neurulação, que corresponde ao desenvolvimento do tubo neural, e começa durante a quarta semana de desenvolvimento. Apenas como referência, para entendermos as imagens que serão mostradas aqui, imagine como se estivéssemos olhando o embrião desse ângulo, como se olhando para sua cabeça e realizássemos um corte transversal para observarmos as estruturas internas. A indução de formação da placa neural se dá pela notocorda, que fica logo abaixo da região onde há a futura placa neural. E a indução dessa estrutura se dá por várias moléculas sinalizadoras, como WNTs, proteínas morfogênicas ósseas e Sonic Hedgehog. A placa neural apresentará, então, o sulco neural. E podemos vê-lo aqui nessa parte da figura B, que há uma depressão em sua região central entre as pregas neurais. Podemos ver aqui também na figura D. Quando o sulco neural fica mais acentuado, desenvolve-se a goteira neural, apresentada aqui na imagem E. Por fim, quando as pregas neurais são fusionadas dorsalmente, teremos o tubo neural formado, que está aqui nessa imagem, com suas divisões em cada lado. Podemos ver acima do tubo neural a crista neural, que agora está separada do tubo neural e que vamos estudar mais adiante. O tubo neural também é responsável, após sua formação, pela histogênese das células do sistema nervoso central, em que o tubo neural é formado por um neuroepitélio, que são células originadas do ectoderma, e que se dividirão em três tipos de precursores celulares. Os neuroblastos apolares, que são precursores sem ramificações dos neuroblastos bipolares, os quais originarão os neurônios com todas as suas estruturas. Já os glioblastos ou espongioblastos vão originar os astroblastos, células precursoras de astrócitos protoplasmáticos e de astrócitos fibrosos, e também originam os oligodendroblastos, que originam os oligodendrócitos. Por fim, quando as células neuroepiteliais do tubo neural param de produzir neuroblastos ou glioblastos, vão originar o epêndima, que pode ser diferenciado em epitélio do plexo coroide. Já as células de origem externa ao neuroepitélio serão as precursoras da micróglia, presente no sistema nervoso central. As células da crista neural, a qual abordei brevemente em slides anteriores, será o foco agora. Essa é uma estrutura que fica adjacente ao tubo neural e é formada pelas células que se separam dorsalmente do tubo neural, como podemos ver na imagem aqui apresentada. Ela vai ser responsável por formar elementos do sistema nervoso periférico, como nervos periféricos, gânglios nervosos, como aqueles presentes na raiz aferente da medula dorsal, e terminações nervosas, como por exemplo os neurônios receptores nos órgãos sensoriais. As células da crista neural também são responsáveis por formar as meninges, membranas que revestem o sistema nervoso central.
Passando da crista neural, iremos entrar no tópico acerca do desenvolvimento da medula espinhal, a qual se forma a partir da região caudal da placa neural, aquela estrutura que vimos ser responsável por formar o tubo neural. Nessa imagem, temos uma representação esquemática do embrião com uma vista dorsal, que seria equivalente a estarmos olhando nesse ângulo, como está representado pela imagem. Podemos ver o tubo neural então com os seus neuróporos, rostral, na parte onde ficará o futuro encéfalo, e caudal, na parte onde ficará a futura medula. Portanto, a medula espinhal possui uma origem caudal, o que faz sentido, considerando que é uma estrutura que fica dorsal e inferiormente em nosso corpo se olharmos em um ser humano adulto. Devemos considerar também que o embrião não possui membros inferiores, pernas, pés. Logo, a região mais caudal que vemos é, de fato, onde a medula espinhal estará localizada. Para entendermos o desenvolvimento da medula, devemos comparar estruturas da vida adulta com as estruturas embrionárias. Apenas ressaltando, então, que a medula espinhal se forma a partir do tubo neural posterior ao quarto par de somitos, que são agregados de células responsáveis pela formação de diversas estruturas, como as vértebras, por exemplo, e que estão adjacentes ao tubo neural. Nessa primeira imagem, temos o tubo neural em desenho esquemático da terceira semana de vida. Nessa outra figura do meio, o desenvolvimento do tubo neural em um primórdio de medula espinhal durante a sexta semana. E o desenvolvimento já muito semelhante ao da medula adulta, aqui na nona semana de vida. Começamos então na imagem da esquerda, em que temos a estrutura do tubo neural, que vai ser responsável por originar a zona marginal, a qual vai formar a substância branca na medula espinhal, que fica voltada para a parte externa da medula. O tubo neural também forma o canal alar, precursor do corno dorsal da medula espinhal, e da placa basal, juntamente com seus neuroblastos, precursores do corno ventral da medula espinhal e dos neurônios motores que ficam na região ventral ou anterior da medula. Esses neurônios do corno ventral vão emitir projeções, que formarão a raiz ventral motora do nervo espinhal, que é o responsável por enviar sinais de contração à musculatura esquelética e permitir nossos movimentos. O tubo neural também vai ser responsável por formar mais duas estruturas, a placa do teto e a placa do assoalho, que, na medula adulta, são estruturas relacionadas com o septo dorsal mediano e a fissura ventral mediana. Voltando na estrutura da terceira semana de vida, temos ainda o canal neural, que será um espaço responsável por originar, na sexta semana, o sulco limitante, que vai reduzir bastante de tamanho até chegar a ser o canal central ou canal medular na vida adulta. Por fim, temos a crista neural, que foi abordada anteriormente, e que vai ser um agregado de células que vai formar neuroblastos de gânglios da raiz dorsal da medula, também conhecida como raiz sensitiva, a qual traz sinais de dor, temperatura, pressão, propriocepção, que é uma sensação relacionada com a posição e o equilíbrio, a estereognosia, que é a sensação tátil de reconhecimento de objetos, e que, em conjunto com as projeções da raiz ventral motora, vai formar o tronco do nervo espinhal. Ainda falando sobre o desenvolvimento da medula espinhal, temos uma curiosidade muito interessante. Se você, hoje, sofrer algum tipo de lesão, ou ouvir falar de alguém que sofreu algum tipo de lesão nas raízes medulares L1 e L2, por exemplo, a lesão na coluna vertebral não será em L1 e L2, e sim aproximadamente 2 vértebras abaixo. Ou seja, a medula não corresponde à coluna vertebral. Isso quer dizer que a medula não está contida em todo o canal medular. Isso ocorre porque a medula espinhal tem alterações posicionais durante seu desenvolvimento, ou seja, a coluna vertebral e as meninges, especificamente a dura mater, crescem mais rapidamente do que a medula espinhal. Na figura A, podemos ver que, na oitava semana de vida, a medula ocupa todo o canal medular, visto que a parte distal da medula finaliza a nível do cóccix. Já na 24ª semana, em B, podemos ver que o crescimento da medula espinhal cessa, mas as vértebras e a dura mater continuam a crescer, fazendo com que o canal medular fique com um espaço sem a medula espinhal, porém com raízes nervosas provenientes dela. Já em C, temos um recém-nascido, em que a diferença acentua-se mais ainda, e em D, um adulto, com o final da medula sendo em média no nível de L1, e a porção abaixo de L1, o chamado saco dural, uma camada de dura mater envolvendo a cauda equina, uma estrutura com raízes nervosas da medula que se situam nas vértebras lombares baixas e sacrais, e que possui esse nome porque lembra uma cauda de um cavalo, dada a sua estrutura de feixes e fibras.
Esse é um marco anatômico importantíssimo para a realização de procedimentos como a remoção de líquor, por exemplo. Agora que já conhecemos algumas considerações acerca do desenvolvimento da medula, vamos comentar sobre o desenvolvimento do encéfalo, a outra estrutura que faz parte do sistema nervoso central. Começando então a falar sobre as dilatações do tubo neural. Temos uma estrutura mais ou menos do formato da figura, que é dividida em parede e cavidade, a qual possui uma parte mais cefálica, denominada prosencéfalo, um pouco mais para baixo o mesencéfalo e mais caudalmente ainda o rombencéfalo, que são as denominadas 3 vesículas primárias. Essas vesículas se dilatam e se desenvolvem em outras estruturas. No caso do prosencéfalo, em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo mantém-se como mesencéfalo e o rombencéfalo vai se dividir em metencéfalo e mielencéfalo, formando algo semelhante ao que é mostrado nessa figura, que são as chamadas 5 vesículas secundárias. Dessas vesículas, temos as estruturas encefálicas, as quais irei mencionar agora. São os derivados adultos de paredes ou de cavidades do telencéfalo, os hemisférios cerebrais das paredes e os ventrículos laterais das cavidades. Enquanto isso, nas paredes do diencéfalo, há a origem do tálamo, do hipotálamo e do epitálamo. E as suas cavidades vão originar o terceiro ventrículo. A parede do mesencéfalo mantém-se como mesencéfalo na vida adulta, mas as suas cavidades originam o aqueduto cerebral. Já das paredes do metencéfalo são originadas a ponte e o cerebelo, e das suas cavidades surge a parte superior do quarto ventrículo. Por fim, as paredes do mielencéfalo vão originar o bulbo e a medula espinhal caudalmente. As suas cavidades vão originar a parte inferior do quarto ventrículo. Perceba que das estruturas adultas, todo o sistema ventricular é originado das cavidades do tubo neural, enquanto as outras estruturas encefálicas que conhecemos são originadas de suas paredes. É importante mencionar que o canal do epêndima é um remanescente das cavidades do tubo neural, sendo revestido por um epitélio de células ependimárias. São muitas informações, e você deve estar um pouco assustado pelo volume de conteúdo que foi dito até agora. Mas não se preocupe, reveja essa aula quantas vezes for necessário e não tente decorar tudo, mas entender como o conhecimento dessas estruturas pode ser importante para algum tipo de aplicação clínica, por exemplo. Vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Ainda falando sobre o desenvolvimento do encéfalo, mas agora sobre as flexuras. Lembrando que como cada flexura ocorre e quais sinais moleculares estão envolvidos não serão discutidos aqui. Apenas será abordado um aspecto geral e macroscópico desses movimentos embriológicos. Então, as flexuras são movimentos, como eu disse anteriormente, que ocorrem nas estruturas do sistema nervoso, fazendo com que na vida adulta o sistema nervoso não fique inteiramente com um formato cilíndrico, como é o caso da medula espinhal, mas sim com um formato único, cheio de giros, dobras, que servem para aumentar o volume do encéfalo em um pequeno espaço da calota craniana. Nessa figura, vemos de maneira geral as flexuras que ocorrem, sendo elas a flexura mesencefálica, na qual ocorre uma concavidade ventral, a flexura pontina, que ocorre uma convexidade ventral, e a flexura cervical, na qual também ocorre uma concavidade ventral. Essas flexuras são o porquê do sistema nervoso inicialmente ter esse formato cilíndrico e simples durante a vida embrionária, e na vida adulta ter esse formato complexo, com dobras, dilatações, giros, sulcos e muitos outros acidentes anatômicos responsáveis pela morfofuncionalidade desse sistema. Com isso, eu encerro o desenvolvimento do encéfalo e termino o conteúdo, agora com as aplicações clínicas. Começando a falar um pouco sobre a espinha bífida, um defeito que ocorre devido ao não fechamento do tubo neural, especificamente na porção do neuróporo caudal, que podemos ver aqui nessa imagem. A consequência disso é que o neonato vai ter uma das 3 condições, dependendo do nível de gravidade, podendo ser espinha bífida oculta, geralmente não sendo grave, em que a região não possui o fechamento do arco ósseo posterior da vértebra, havendo, portanto, um crescimento de pelos na região, ou em um caso mais grave, que é a meningocele, no qual, além de não haver o desenvolvimento da estrutura óssea, uma bolsa meningia faz uma protrusão e contém líquor e raízes medulares, mas não há malformação no sistema nervoso, sendo uma condição mais grave que a espinha bífida oculta, mas de menor gravidade que o próximo caso. Precisa ser realizada uma cirurgia para evitar uma meningite no caso de um possível rompimento dessa protrusão. Além da abertura óssea e da protrusão de uma bolsa meníngia, o tubo neural se forma de maneira inadequada, fazendo com que a própria medula espinhal penetre nessa bolsa,
causando graves consequências, como incontinências e paraplegia, por exemplo. É uma condição com etiologia geralmente desconhecida, mas extremamente comum e que pode causar sequelas graves. A outra aplicação clínica que abordarei, para finalizarmos a aula, será a hidrocefalia, que se caracteriza por ser, na maioria dos casos, uma obstrução na passagem de líquido cefalorraquidiano ou por ser um problema na reabsorção do LCR. No primeiro caso, há uma dilatação dos ventrículos, porque o líquor se acumula nesses ventrículos por não conseguir passagem para o restante do sistema ventricular. E temos então a chamada hidrocefalia não comunicante ou obstrutiva. Já quando o problema é na reabsorção do LCR, há a hidrocefalia comunicante ou não obstrutiva, já que o problema não é de comunicação entre ventrículos, e sim na reabsorção desse líquido cefalorraquidiano, principalmente nas vilosidades aracnoides presentes ao longo do seio sagital superior. Nessa imagem, temos à direita uma tomografia de um encéfalo normal, e à esquerda, como podemos ver por causa das regiões mais escurecidas, uma representação da dilatação dos ventrículos. Há, portanto, uma hidrocefalia não comunicante. E aqui eu vou marcar os ventrículos. E ficamos então por aqui, encerrando o conteúdo com essas aplicações clínicas. Agradeço muito a atenção de todos, espero que tenha sido de bom proveito e até a próxima.